Oi? Cadê o meu PPT agora? Deixa eu só terminar aqui. Eu tenho que projetar primeiro, né? Bom, turma, lá no, como um dos assuntos um dos temas que vocês me trouxeram lá na primeira aula, lá na aula introdutória, que existia um pouquinho de dúvida, vocês queriam entender como é que funcionava, como é que elas se correlacionavam, é a questão do COSO, da ISO 9001 e do COBIT. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Só para saber, senão a gente passa rapidinho, assim, entendeu? Como que é que vocês me digam? Alguém consegue aí explicar para mim o que é? Se tem diferença, se não tem? Eu nem sabia desse COBIT, só lembrava do COSO que eu vi na Deloitte. ISO 31000, porque você falou no treinamento. Tem diferença, sim, Acho a que coisa... tem o Felipe que falou que estava usando na empresa. Tem diferença? Tanto faz, posso usar uma. A coisa é aquele cubo, não é? A coisa naquele cubo que tem o ERM, que é o Enterprise Risk Management, depois ele dá origem ao coisa de Internal Controls. E a ISO é uma certificação internacional que fala de gestão de riscos. São metodologias diferentes, não? E COBIT eu não sei. Sei. Ó, teve uma aula, que eu acho que o Felipe está aqui hoje? Acho que foi o Felipe, que ele falou que ele está estruturando o ambiente interno dele, ele está fazendo toda a formalização usando a ISO. E aí ele perguntou, faz sentido? Posso usar? Não posso? É melhor usar o COSO? Tem diferença? Não tem? Bom, perdão. A ISO 31000, que eu entendo, é que ela dá diversas ferramentas para você fazer a gestão de riscos. Então, tem o BI, a árvore de falhas, enfim, várias ferramentas mesmo. O COSO, ele é um padrão de os requisitos básicos que um controle interno tem que ter. Uma estrutura de controle interno tem que ter. E o COBIT eu não sei. Isso. Exato. A ISO 31000, ela fornece ali princípios e diretrizes ali mais focada ali para gestão de risco, tá? Então, existe uma confusão, ela não tem um framework ali específico direcionando o que tange os controles internos, tá? Mas um dos principais objetivos ali é harmonizar os processos de gestão de risco ali, fornecendo também uma abordagem comum igual o COSO, tá? É aplicável a qualquer empresa, tá? Só que qual que é a principal diferença entre a ISO e o COSO, tá? A ISO, normalmente, ela não é aceita ali quando você está buscando uma certificação SOX. Tá? Então, se normalmente um dos objetivos aí a médio e curto prazo é a certificação SOX, o ideal e recomendado já é o COSO. Ok? O COSO ali já é uma
uma abordagem, né, mais específica e mais voltada ali já para promover ali o desenvolvimento e a constituição ali e ela possui diretrizes para a gente criar uma abordagem mais robusta da gestão de risco. Tá? E assim, ela já, um dos principais objetivos dela aí já é a certificação SOX, então o ideal já é a gente construir o nosso ambiente de controles internos já usando as diretrizes do COSO, tá? E o COSO, ele tem ali o COSO RM, que ele traz diretrizes específicas para a gestão de risco, tem o COSO Internal Control, que ele traz diretrizes específicas ali para o ambiente de controles internos e conformidade, e também traz diretrizes específicas ali para regulamentação SOX, tudo que tange as demonstrações financeiras, tá? E o COBIT? Para que serve o COBIT? Ele está relacionado à tecnologia, né? Isso, exatamente. Então, o COBIT aqui é usado para a gente fazer a avaliação ali de todos os controles, de todas a parte que tange os controles de TI. Tá? Então, é estabelecer ali as melhores práticas de governança em TI, em consonância ali com os demais objetivos dos processos operacionais da empresa. Ok? Então, a interação que existe aqui deixa eu até colocar o meu point leader. Aqui. O COBIT, aqui ele se relaciona, então, com o COSO ou com a ISO, tá? Então, e o COSO também, tá? Ele tem diretrizes específicas também aí para a gente conseguir fazer uma boa condução do COBIT. Ok? Aqui eu trago um pouquinho para vocês como é que funciona a metodologia da ISO, porque alguns de vocês aqui usam, tá? Então, assim, não é que você não possa usar, tá, gente, a ISO no seu dia a dia. Ela tem aqui os princípios para você conseguir constituir a gestão de risco, estruturar ali todos os riscos. Ó, quando a gente olha, tem aqui, ele traz diretrizes para o desenho, para a implementação. Aí tem o processo de gestão dos aqueles steps lá no comecinho da aula, como a gente identifica, analisa e avalia, só que ele não foca ali no ambiente de controle. Tá? Então, assim, o ideal é que a gente já use, que vocês já usem a abordagem da COSO, tá bom? Agora, vamos lá. Vocês acham que existem diferenças quando eu falo entre o COSO, ERM, que é o COSO ali 100%, lá toda aquela metodologia, e o COSO Internal Control Framework, que ele traz o detalhamento e diretrizes para constituir o ambiente de controle interno. Vocês acham que tem diferença, que não tem, que eles se completam, que eles não se completam? Ou é tudo a mesma coisa? Ou aqui é só... Vocês não sabem o que significa? Não faço a menor ideia do que se trata, mas se tem nome diferente é porque tem diferença. Um é gestão de riscos, inclusive mudou há pouco tempo, um é de 94, o outro é 94, eu acho, 92, não sei. E de Internal Controls é de 2013, é diferente. Controles internos é diferente de gestão de risco. Não é que é diferente. Tem áreas diferentes a serem vistas, são escopos diferentes, são contextos diferentes. Eles se complementam. Sim, mas eles não são sinônimos um do outro, um não substitui o outro. Isso. Então, quando eu falo aqui do COSO, Enterprise Risk Management, que a gente consegue, aí são vários frameworks, tá? Então, o COSO aqui, ele possui vários frameworks ali dentro, tá? E, embora eles sejam distintos, eles se complementam, tá? Então, esse daqui que é o COSO Enterprise Risk Management, o foco dele aí em fazer uma gestão de riscos. Ele possui diretrizes específicas para a gente conseguir estruturar a gestão de risco. E o COSO Internal Framework aqui, ele traz diretrizes aí voltadas para a área de controles internos, tá? Não,
voltadas para o ambiente de controles, tá? Desculpa. E aqui, o que que é, né? Qual que a gente consegue destacar aqui, quais seriam as principais diferenças, né? Então, o COSO, aqui ele é o framework, então, voltado para a gestão de risco, e o COSO Internal Control, ele fornece os princípios aqui para a gente constituir um ambiente de controle interno. Qual que é o objetivo deles aqui? Um é a gente conseguir trazer... que é avaliar, gerenciar e identificar todos os riscos, que é lá no comecinho lá da aula, lembra? Ok? E aqui é auxiliar a organização aqui para a gente conseguir constituir o nosso ambiente de controles. E aí, o que a gente precisa considerar aqui? Todos os nossos processos operacionais, visando garantir eficiência, efetividade, integridade e a conformidade, se a gente tiver, se o nosso segmento, a nossa empresa aí for regulamentada. E qual que é a abordagem aqui? Existe diferença na abordagem entre um e o outro? O CODS, o RM aqui, ele traz a visão ali já voltada com o objetivo da gente conseguir integrar os riscos, então a gente tem que lembrar daquela aula que a gente vê o risco cru, tá? E aí a gente vai desmembrando todas as ramificações dele com base na estratégia de cada empresa. E a abordagem aqui do COSO Internal Control, ele é focada e direcionada 100% ali para a criação e manutenção ali dos controles com foco na área processual. A aplicabilidade. Quando a gente fala 100% do COSO, aqui envolve todas as áreas da organização, que a gente está falando de gestão de risco, então a gente precisa entender como funciona o negócio, e aqui a gente é aplicável aqui e focado na eficiência operacional para a gente conseguir garantir a execução. O principal benefício do COSO RM, que é o quê? Orientar e auxiliar ali na gestão de risco, fazer um gerenciamento de riscos de uma forma proativa e fundamentada. Ele possui diretrizes para promover uma cultura de risco, tá? Então, a gente consegue aqui, e quando a gente olha o COSO no detalhe, ele realmente, ele relaciona os steps necessários para a gente conseguir disseminar a cultura dentro da organização. Já quando a gente olha para o framework ali, o intuito aqui é buscar ali uma confiabilidade nos processos e nos ambientes ali de controles, que são permeados por todos os controles internos, promover ali a conformidade, caso tenha alguma legislação atrelada, e melhorar aí a eficácia e efetividade das operações. Componente. Vocês entendem aqui? Existe diferença ou não? Alguém sabe o que é? Os componentes aqui, eles são as principais diretrizes que norteiam a abordagem e a execução de cada um deles. Tá? Então, quando a gente fala aqui no Code Enterprise, ele é composto por 5 principais componentes, visando aí a gestão de risco integrada, que a gente está falando de governança e cultura, estratégia, avaliação dos riscos, resposta aos riscos, monitoramento de desempenho. Vocês lembram lá daqueles slides que eu fiz, onde a gente passava aqueles steps, como é que é a governança, o que precisa estar envolvido, a estratégia, por que definir objetivos, por que precisa fazer uma avaliação de risco, a gente precisa conhecer o risco, o negócio, para a gente conseguir estabelecer uma resposta ao risco, monitoramento de desempenho. Vocês lembram disso? Pessoal? Sim, sim.
aqueles componentes, todas aquelas ações que a gente teve aqui, é o que complementa exatamente o internal control, que também é norteado por 5 componentes, só que esses componentes aqui, eles são oriundos aqui, desses 5 componentes estratégicos da gestão de riscos, e eles focam na construção e avaliação do ambiente de controle, tá? Então, aqui a gente tem o ambiente de controle, a avaliação de riscos, a atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento. São iguais? Vocês acham que são iguais? Eles olham a mesma coisa? Ô, Jéssica, eu tenho uma dúvida. Dentro do item 4 do COSO RM, que é a resposta ao risco, se a gente fosse granularizar esse item, seriam os outros do COSO e CIF ou não tem nada a ver? Não entendi a pergunta, Henrique. Tipo, resposta aos riscos, ele é um termo muito abrangente. Aí, se eu fosse classificar a resposta ao risco, que seria implementar medidas, atividades e, eventualmente, controles, seria o COSO. Então, você lembra lá daquela aula? Essa resposta ao risco são aquelas N tratativas, você lembra? Se você vai precisar estabelecer uma tratativa para responder o risco. Ok? Lembra que a gente falou que as tratativas não necessariamente é um controle. Ela pode ser um controle, ela pode ser um plano de ação, ela pode ser um investimento, ela pode ser a revisão de um processo, ela pode ser a contratação de uma consultoria. Você lembra? Ah, entendi agora. Entendeu? Lá, todo aquele entendimento que a gente fez de gestão de risco estava focado aqui, ó, aquela resposta ao risco. Essa resposta ao risco aqui, elas são tratativas, e essas tratativas, elas podem ser N coisas conforme a estratégia da empresa. Ok? E aí, quando a gente estabelece essa resposta ao risco aqui, que é uma daquelas tratativas, que pode ser controle, investimento, redesenho, descontinuar um processo, contratar uma empresa, a gente estabelece as diretrizes do Internal Control Framework, que é o quê? Então, se eu entender que a minha melhor resposta a um risco, na minha gestão de risco, é um controle, eu preciso fazer o quê aqui? Eu preciso aplicar os 5 componentes do Internal Control Framework. Entendi agora, entendi. Porque, assim, lembra? Aqui teve muita confusão de risco, controle. Então, aqui, ó, lembra que, gente, esse lado aqui é visão estratégica. Para você constituir uma gestão de risco, você sempre precisa ter ali, ser encabeçado pelo alto executivo. Você precisa entender, conhecer o seu negócio, conhecer todos os fatores externos e externos, você precisa saber o que impacta, o que não impacta, onde você quer chegar, definir seu apetite ao risco, para que você consiga chegar aqui, ó, na implementação e responder os seus riscos. Lembre-se, gente, que resposta ao risco não é somente controle. Ok? Tá tranquilo, Henrique? Não, tá tranquilo. Mas aproveitando, fazendo a mesma pergunta, quando a gente fala da avaliação de riscos pro COSO e CIF, ele é um repeteco do que a gente já faria no COSO RM ou muda totalmente a visão, assim? No COSO o quê? No item 2 do COSO e CIF, ele tem avaliação de riscos. E no COSO RM, ele também tem avaliação de riscos. Aqui, Mas, você está falando aqui, avaliação exato, de risco. Aqui. exato. Aqui. E aí seria só passei da parte de gerenciamento de riscos do COSO e RM, fui para a parte do COSO e CIF. A avaliação de riscos do COSO e CIF, ele tem a ver com ERM? É um copy cola ali que a gente faz? Vamos lembrar. COSO ERM, que é o COSO Enterprise aqui, ó, lembra que é governança, é estratégia, ok? Quando a gente fala COSO Internal Framework aqui, ele é um pedacinho do que está dentro do COSO, ok? Ele é só um pedacinho. Aqui, ó, ele visa a parte operacional, processual, business process, ok? Por que isso aqui exige? Para a gente conseguir executar tudo que a gente estabelece aqui no COSO RM. Por que tem a avaliação de risco aqui? Essa avaliação 3 no COSO é aquela avaliação que a gente fez lá no começo. A gente entendeu o risco cru, depois a gente entendeu todos os fatores de risco, os eventos de risco, a gente fez uma análise de risco, definiu o apetite ao risco, até a gente conseguir chegar lá, qual que era o risco residual ainda existente.
E aí eu defini meu apetite ao risco, você lembra? E aí, Sim. com base na definição do meu apetite, eu ia escolher uma resposta ao risco. Para eu escolher essa resposta ao risco aqui, eu preciso operacionalizar. Todas as diretrizes para eu operacionalizar aqui é o Cost Internal Control Framework. E aí, por que está essa avaliação de risco aqui, ó? Na matriz de riscos e controles, você não tem risco? Sim, sim. Exatamente. Então, quando eu falo de avaliação de risco, aqui eu estou falando dos riscos operacionais, eu não estou falando dos riscos estratégicos. Entendi. Então, tem duas abordagens de riscos distintas que você pode atuar, né? Isso. Essa avaliação aqui, desse lado aqui, ó, avaliação de riscos, são riscos estratégicos, onde você estabelece resposta ao risco. E para você conseguir executar esses dois itens, o 3 e o 4 aqui, você precisa de abordagens operacionais. E aí existe um framework dentro do COSO com diretrizes para você conseguir fazer isso. E essa avaliação de risco aqui, ó, é aquela operacional que a gente faz a gestão da matriz de riscos. Deixa eu falar, Giovanni. Então, basicamente, o que eu estou entendendo Jéssica, a gente está falando de duas visões distintas. Uma mais macro, que seria do COSO RM, que a gente está olhando para a estratégia da empresa, alto executivo, uma visão panorâmica da empresa, e o internal control seria o cerne da empresa, os processos, as atividades, né? Então, acho que foi o Henrique que falou numa aula passada, que ele perguntou da questão da diferença de risco corporativo e risco financeiro. Então, COSO RM, a gente está olhando para os riscos corporativos, e no COSO Internal Control, a gente já está fazendo uma análise dos controles que são necessários para determinadas atividades que são exercidas no contexto da empresa, né? Isso, só que no COSO Interno Control, a gente olha também risco financeiro, risco estratégico, só que a nível operacional. Aqui a gente olha todos os riscos a nível corporativo, só que quando a gente fala em risco corporativo, também tem risco financeiro, tem risco estratégico, tem risco reputacional. Aqui é corporativo, uma visão estratégia. Aqui eu estou focando no operacional. Tem uma questão de abordagem, né? Exato. Aqui, meu principal risco quando eu falo estratégico, reputação, reputacional. O que eu vou fazer para conseguir gerir esse meu risco macro? Eu vou dividir em vários risquinhos, então eu vou chegar num nível operacional. Todas as áreas da minha empresa precisam ter alguma ação para monitorar e mitigar o risco reputacional, concorda? Sim, claro. Eu desço o meu risco reputacional a um nível de gestão. Aqui, ó. Jéssica, por que você não mostra o cubo em si? Acho que fica mais fácil para a gente visualizar. Mostra o cubo. Eu vou mostrar. Eu estava tentando copiar e colar aqui na mensagem, mas eu não consigo. Eu vou mostrar, pode deixar. Só uma coisa assim, gente, os dois, eles têm essa diferença, tá? Só que assim, eles se complementam, tá bom? Ambos aí visam melhorar e estabelecer uma governança, tá bom? Os dois, eles são complementares, como eu falei, o COSO aqui é governança corporativa, e aqui ele traz um pouco mais de detalhamento operacional, ok? E aí, exatamente a pergunta ali que o Henrique fez, tá? Eu até coloquei aqui, ó, os componentes de avaliação de risco e monitoramento são abordados em ambos os frameworks, tá? O que permite ali a abordagem integrada de riscos e controles, só que visões diferentes, aqui corporativa que operacional, ok? Aqui o cubo, gente. Só que aí eu não vou entrar no RM, porque senão vocês vão entrar lá naquele conceito doido lá da gestão de risco. Eu trouxe aqui o cubo no COSO Internal Control Framework, na parte operacional. Alguém já viu? Alguém conhece? Não conhece? Então, ó, quem quer falar? Desculpa. Ninguém? Qual que é o principal objetivo aqui desse cubo, né? O que ele remete, né? Então, aqui, ele traz aqui uma abordagem, ele mostra aqui como implementar um sistema ali de controles internos. Tá? Então, aqui a gente consegue até... Aqui, ó, operação, reporte e compliance, que é o objetivo do negócio. Tá? Então, aqui, ó, então a gente traz aqui essa visão do cubo, que representa a integração entre as 3 dimensões
que existem ali no ambiente de controles internos, que são os objetivos dos negócios, são as estruturas organizacionais, e aqui é os componentes ali para a gente conseguir constituir o dia a dia, ok? Os componentes de controles internos. Quando a gente fala objetivo do negócio, a gente precisa fazer, que a gente consegue fazer uma gestão aqui operacional, que está relacionada ali à eficácia e efetividade de todos os processos operacionais, e aí a gente tem que pensar em processo, tá? Então, vamos pensar lá no processo que permeia compras, ativo imobilizado, contas a receber, contas a pagar, ok? O reporting aqui, que é comunicação, então está relacionado à integridade, transparência, tempestividade ali das informações, então aqui a gente pode falar que a gente está falando de código de conduta, valor, ética, como que isso é divulgado internamente, é gerenciado isso no dia a dia, no nível operacional. E aqui compliance, que seria a questão da conformidade, então é o quanto a gente está aderente às normas ou leis, principalmente se for uma empresa que é regulada, e como é que a gente faz e estabelece controles para monitorar. Ok? Quando a gente fala em estrutura de níveis organizacionais, e aí vocês podem, vamos tentar já fazer a relação com o dia a dia de vocês, tá? Na estrutura organizacional, entity level, esse nome é comum para alguém? São todos os controles ali que afetam a organização como um todo. A gente está falando ali da avaliações da alta gestão, conselho de administração para revisar os riscos e os controles, controles que estabeleçam código de conduta, se é uma empresa que tem comitê, como é constituído, o que não é. Pessoal? Então, a estrutura organizacional aqui, ó, que é responsável por garantir todas as áreas fundamentais, ok? Estabelece também linhas de comunicação, então são de áreas específicas ali para a gente conseguir estabelecer linhas de comunicação entre todas as áreas organizacionais. Possibilitando aqui um gerenciamento operacional via matriz de riscos e controles. Tec, tudo bem? Jéssica, confesso que essa parte ficou um pouco confusa. Eu entendi os objetivos do negócio, operacional, comunicação e conformidade, mas essa parte da estrutura organizacional, eu me confundi um pouco. Você já conhece já tinha visto a carinha? Já tinha visto o Cubo, inclusive já até tinha lido por esses dias mesmo, um pouquinho sobre exatamente isso. Essa parte de cima eu entendo, essa parte da frente um pouco até, mas essa parte do lado que Essa aqui, né? E o que ela, como fala, como que ela, o que tem a ver, entendeu? Assim, no contexto geral. Bom, a estrutura organizacional, a gente está reduzindo aqueles riscos corporativos da risco operacional, você lembra? Então, quando a gente fala aqui do entity level, da unidade de operações, da função aqui, quando eu falo a estrutura organizacional define as áreas fundamentais de responsabilidades, a gente está olhando aqui para riscos relacionados de não cumprimento de conformidade, quais serão a gestão de consequência, falhas na organização, na alta administração, perda de reputação. Aqui são estabelecidas diretrizes caso os objetivos eles não sejam alcançados. Então, quando eu falar, quais são os controles de entity level? Eu preciso estabelecer um código de conduta e ética. Ok? Então, assim, a minha estrutura organizacional aqui é tudo que vai direcionar a gestão dos meus controles operacionais. Aqui, quando eu falo de visão e operant unit aqui, eu vou falar assim, eu tenho 5, eu sou um grupo e tenho
4 empresas dentro desse grupo. Eu preciso estabelecer, eu quero que todas tenham procedimentos. Eu quero que todos tenham um sistema integrado. Então, aqui eu vou estabelecer qual que vai ser a minha estrutura organizacional. O que minimamente eu tenho que ter. O que minimamente o corpo executivo precisa olhar ali com uma certa frequência. Bom, você falou que você fez. Você faz a gestão de controles de entity level? Comitê de auditoria, por exemplo. Quando a gente vai fazer, se a gente tiver um comitê de auditoria. Vamos falar auditoria interna, auditoria externa. Auditoria externa veio aqui, fez toda a auditoria. Quem é que leva o resultado da auditoria externa para o grupo executivo? Quando eu olho aqui, é nesse momento aqui que são estabelecidas essas diretrizes aqui. Auditoria interna, terceira linha de defesa. O relatório. Ele precisa, a gente vai estabelecer que a auditoria interna, o resultado, todas as deficiências precisam ser discutidas em comitê a cada 3 meses. É aqui que isso é estabelecido. São estabelecidas as principais diretrizes de governança que vão direcionar a execução operacional no seu dia a dia. Agora ficou mais claro. Pensa aqui, ó, vamos começar lá no comitê, aí você desce CFO, CIO, diretor, gerente, o que eles precisam garantir aqui, ok? Tranquilo, gente, todo mundo? Tranquilo. Agora, aqui, ó, são os componentes de controles internos, ok? Aqui é a base, tá? Que fornece ali a estrutura, tá? Para a gente conseguir construir um ambiente de controles internos adequado, que é o Control Environment, aqui que a gente está falando que é do ambiente de controle, o Risk Assessment, o monitoramento de atividades, informação e comunicação, e o monitoramento de atividade, de informações, ok? Até aqui tranquilo? Quando a gente fala de ambiente de controle, o que vocês entendem aqui, ó? Vamos lá constituir a nossa matriz. O que a gente monitora aqui? O que vocês entendem que é um ambiente de controle? Jéssica, deixa eu te perguntar, então tem 2 objetivos de negócio, tanto nessa parte de operações de reporte de compliance, quanto nessa nessa parte de ambiente de controle, de assessoria de risco, de controle de atividade, de informação, comunicação, atividade de monitoramento? Você botou os 2 no mesmo título, não são coisas diferentes, não? Falar de operação, de reporte de compliance não é diferente de falar de ambiente de controle, de gestão de risco? Sim, é o objetivo da... Calma, desculpa, peraí. Sim. Eu fiquei um pouco com dúvida, desculpa. Não, foi o meu objetivo. Eu também fiquei com dúvida nessa parte aí. Eu fiquei aqui dando nó na cabeça para entender. Desculpa, foi na hora que eu fiz fazer o slide mesmo. Deixa eu até tirar aqui. Aqui eu uso ele em vários slides, né? Mas tudo bem. O objetivo do negócio está onde? Está em cima ou está na parte de... Está em cima. Isso, construindo... Aqui seria construindo o ambiente de controles. Desculpa, Marcela. Não, imagina. É que até, não sei, até quem foi na última aula que perguntou assim, onde que eu gerava os PPTs. Gente, você faz manual, né? Que massa. Eu faço porque eu preciso adequar para ficar claro para vocês, entendeu? Porque depois, na hora que vocês forem ter acesso ao material, não faz sentido vocês olharem ali um material que vocês não consigam depois usar. Os slides são ótimos. Você vai disponibilizar quando?
quando acabar as aulas? Não, então não era essa a intenção, né? Mas acho que não era. Esse das outras aulas eu já consigo. Foi. Muito obrigada, Marcelo. Eu entendi. Tá. Prestei atenção lá, tá bom? Obrigada. Bom, gente, para a gente conseguir construir um ambiente de controles adequado, a gente precisa entender os objetivos operacionais e de conformidade, ok? O ambiente de controles, qual que é o principal objetivo dele aqui? Fornecer uma base para a gente conseguir relacionar o controle conforme o risco. Então, o controle precisa mitigar o risco. O que eu preciso saber aqui? O que eu preciso conhecer? Nada? Eu vou chutar. Eu vou chutar. Por exemplo, o ambiente de controles me refere a você entender qual é o cenário que você está posicionado. Por exemplo, se eu sou uma empresa que é regulada pelo Banco Central, provavelmente eu vou ter que implementar controle, o ambiente de controles vai ser voltado para o que o órgão regulador exige. E por aí vai. Isso. Quando eu falo do ambiente de controle, eu preciso ver o todo. Então, eu preciso avaliar aqui, considerar a cultura e clima organizacional, a existência de regulamentações ou não, se eu tenho ou não, se eu tenho ou não políticas e procedimentos, eu preciso estabelecer diretrizes, concorda? Então, quando eu falo do ambiente de controle aqui, é o fornecer a base. Então, realmente, eu preciso saber ali quais são as diretrizes que permeiam, que vão permear ali todo o meu processo, toda a minha gestão operacional, estabelecer papéis e responsabilidades, ok? Estabelecer ali alçadas, então aí entra a questão de segregação de função, de aprovação, de procuradores. Quais são os riscos que permeiam aqui quando eu falo em ambiente de controle? Eu posso ter aqui, se eu não tiver uma política, se eu não tiver um procedimento, se eu não tiver um código de conduta, um código de ética, os riscos que permeiam o meu ambiente de controle quando eu falo em aspectos gerais. Risco de má conduta, eu ter fraude aqui porque eu não tenho uma orientação, papéis e responsabilidades, eu preciso estabelecer aqui um job description, ok? Eu preciso indicar quem é o responsável por monitorar o controle, por executar o controle. Se eu não tiver políticas e procedimentos aqui, eu não consigo fazer um direcionamento aqui para reduzir os erros operacionais ou que eu tenha ineficiência no meu dia a dia. Ok? Fez sentido? Pessoal? Entendi. Ambiente de controle, vamos pensar numa matriz, gente. Aqui, quando eu falo na matriz, estou falando dos aspectos gerais. Quando a gente olha para aspectos gerais, o que a gente pensa em aspectos gerais? Políticas e procedimentos, sistema, estabelecer alçada, quem são os procuradores, papéis e responsabilidades. Ok? E agora, quando eu falo aqui do Risk Assessment, que é a avaliação de controles. O que eu estou falando aqui? Aqui, quando eu estou falando do Risk Assessment, que é a avaliação do controle, que ele também aparece lá no Code RM, eu já estou falando de riscos no nível operacional, ok? Então, eu já estou...
pessoal? Oi. Aqui. Tranquilo? Sim, sim. Aqui é quando eu vou conseguir ter visibilidade ali de quais são os controles que as tratativas que eu vou estabelecer em resposta aos meus riscos identificados, porque aqui eu já fiz reduzir no nível operacional. Calma que não dá mais pra frente, vai ficar mais fácil. Quando eu falo aqui de atividades de controle, o que são as atividades de controle? Aqui, eu já estou num nível onde eu vou colocar, eu já vou implementar. Então, eu vou implementar as minhas ações, eu já vou implementar controles, eu vou elaborar políticas e procedimentos para garantir ali os meus objetivos do negócio, a estrutura organizacional que foram estabelecidas. Se eu pensar na gestão de risco aqui, eu vou estabelecer e vou implementar tratativas para garantir lá o meu objetivo, a minha estratégia, da minha gestão de riscos, numa visão operacional. Então, aqui eu vou estabelecer controles ou planos de ações onde eu consiga fazer revisões ali de políticas e procedimentos. Vou estabelecer se os meus controles vão ser controles manuais, semiautomáticos, 100% automático, conforme o ambiente de cada empresa. Até aqui, ok? Uhum. E quando eu falo de informação e comunicação? Aqui vocês não... Ó, aqui eu já estou falando na forma que a gente faz a captura ali das informações junto às áreas de negócio. Como que isso é conduzido no dia a dia? Vocês vão me fazer voltar aqui nesse slide, né? Que vocês estão muito quietos. Vocês estão muito quietos. No próximo slide vocês vão me fazer voltar, eu sei disso. Aqui, ó, atividades de monitoramento. Quem é que faz atividade aqui de monitoramento, gente? Ó, aqui quando a gente fala atividade de monitoramento, é auditoria interna, são aquelas avaliações independentes que a área de controles internos faz para verificar se os controles estão funcionando ou não, se eles estão respondendo risco. São os relatórios de deficiências e planos de ação que são gerados. Mas só a terceira linha de defesa pode fazer atividade de monitoramento? O compliance não pode fazer, o jurídico não pode monitorar uma cláusula, o compliance não pode monitorar uma política, um treinamento, a autogestão não pode monitorar a boa... Compliance faz parte da segunda linha de defesa. Pode. Mas a auditoria é terceira, né? Ah, não, auditoria externa, desculpa. Isso. Ó. Acho que não ficou claro, né? Vamos lá. Aqueles 5 componentes, baseado lá, eles visam assegurar ali a construção de um ambiente de controles internos. Para a gente conseguir ali, gente, construir um ambiente de controles internos, o COSO, ele já tem diretrizes para a gente... Quais são os steps, quais são os espaços que a gente precisa conhecer dentro do nosso dia a dia na empresa para que o ambiente de controles internos funcione? Para que eu indique um controle adequado, para que eu faça a gestão daquele controle ali da melhor forma. Ok? Então, em resumo, gente, os 5 componentes ali, eles são fundamentais para a gente conseguir ter uma diretriz, para a gente conseguir elaborar uma matriz de riscos e controles.
Quando um daqueles princípios ali falha, qualquer um deles falha, normalmente a gente tem uma deficiência de controle. Isso indica que o nosso risco pode não estar 100% mitigado. E aí eu trouxe numa outra linguagem, e lá na frente também eu trago. Aqui. Esses são os 5 princípios ali do interno controle, que é o detalhamento. Tudo que permeia ali o meu dia a dia na matriz de controles. Todo mundo aqui já viu uma matriz de controles? Vamos lá. Todo mundo já viu? Então, dentro da matriz de controle de vocês, vocês conseguem identificar esses 5 princípios? Já fizeram esse exercício? Não? Não fiz. Vamos fazer assim, deixa eu até... Vamos dar um passinho para frente, porque senão vocês... E aí, eu falando que vocês vão me fazer voltar, eu sei que vocês vão... A gente pode fazer isso juntos? Para quem nunca fez, a gente consegue fazer isso juntos agora em aula? Sim, eu vou mudar o slide, um slide para frente. E aí a gente vai voltar nesse daqui para conseguir facilitar. Entra bem, Guito. Vocês já conhecem a linha de defesa? Já ouviram falar? Como que funciona? Sim. Conseguem relacionar a linha de defesa com o COSO? Aí você já complicou um pouco, já. Ele na tela, a gente tenta. Ó, vamos lá. Então tá, dessa vez eu nem coloquei animação, já pus direto. Tá? Vamos lá. Todo mundo já conhece? Já viu? Sim. Então, aqui, ó, como é que funciona? Tá? Então, aqui tem a primeira, a segunda e a linha de defesa. A primeira linha de defesa aqui, ela é constituída ali pelas áreas de negócio, ok? Quando eu digo áreas de negócio, a gente está falando da primeira linha, que é compras, contas a pagar, são as pessoas que realmente executam as atividades no dia a dia. Bom? Segunda linha de defesa, tá? Eu trouxe aqui controles internos e compliance. E aí, vocês vão entender, e aí aparece em alguns momentos gestão de risco, que aqui eu mostrei uma outra abordagem, conforme uma atualização que teve agora pelo site do IBCG e o IAA, ok? E a terceira linha de defesa aqui é a auditoria interna, que realiza ali um monitoramento de forma independente, fornecendo aquela avaliação ali de forma objetiva e imparcial. Quem foi que levantou a mão? Fui eu, Jéssica. Eu até peço desculpas que estou abusando nas perguntas. Com base nesse desenho, eu fiquei com dúvida naquela questão que você comentou um pouco mais cedo, e confesso que eu não sei pouco sobre, dos Entity Levels Controls. Onde ele estaria nesse desenho, nessa performance? Quem estabelece o Entity Level? Aqui, ó. Os comitês, aqui, ó. O alto executivo. Aqui que é estabelecido. Primeira linha. Só que quem faz o gerenciamento operacional é a segunda linha. Quem avalia se realmente estão sendo executados. Aqui, ó, a segunda linha verifica os controles. Agora, como é que você garante que as pessoas estão... Ó, na sua empresa, tem um código de conduta?
Tem. Você conhece esse código de conduta? Conheço. Você faz algum treinamento, algo para recorrente do código de conduta? Faço. Quem escreve? Quem foi que escreveu o código de conduta? Quem pediu para você fazer? Foi o comitê de auditoria. Com base no quê? Nas diretrizes e estratégias que foram estabelecidas. Então, quando você fala o código de conduta, para que ele é um controle entity level? Porque é onde ele menciona todas as diretrizes da empresa como um todo. Ela é aplicável para todo mundo, independente se é da primeira, da segunda, da terceira linha. E aqui, ó, que é estabelecido, concorda? Se a gente não tiver um código de conduta ali, de ética, concorda que a gente está sujeito a N riscos operacionais, eu estou falando. Eu posso ter um risco de fraude aqui, porque eu não sei o que eu posso fazer. Se eu não estabelecer aqui uma segregação de função, eu posso comprar, eu posso pagar, eu posso transferir para minha conta. Não consigo aqui estabelecer princípios ali de segregação de função. Então, aqui quando eu falo que o código de conduta, ele estabelece os princípios éticos. Então, por isso que ele é um controle entity level, que ele é aplicável para todo mundo. Inclusive, para aqui, ó. Faz sentido a auditoria externa aqui, que é o órgão que vem para autuar aqui, não ter um princípio ético, não ter uma conduta ética? Não, senão viram americanas ali. Exato, por isso que a gente fala que são controles entity levels, que aí a gente olha lá naquela estrutura organizacional, que é a base. E aí, esse tipo de controle, tem como a gente testar eles? Tem como desenhar eles, assim? Ou eles só ficam no semblante mais quase visual? Não, tem. Ó, vamos só lembrar, vamos só dividir em 2 blocos, tá? Lá quando a gente estava falando de gestão de risco, a gente estava falando de coisas mais magras. Aqui a gente já está no nível operacional. Tudo aqui a gente consegue testar. Tudo a gente consegue testar. Entendi. Tudo. Aqui, qual que é o objetivo? A gente conseguir mostrar onde cada coisa acontece. Qual que é o papel da primeira linha, qual que é o papel da segunda linha, qual que é o papel da terceira linha. Tá claro para todo mundo aqui quem é que faz a primeira linha dentro da sua empresa? Quem que é a primeira linha de defesa dentro da empresa de vocês? A produção, departamento de compras, quem executa, faz a empresa rodar. Isso. E quem que é responsável por garantir que os controles sejam executados? Segunda linha? A segunda linha executa controle? Primeiro, Ai, Jesus. Primeira linha. E Mas, Jéssica, isso para mim é um pouco confuso. Eu sou da época que era diferente, né? O IA. Antigamente era só por área, então era jurídico, operacional, tesouraria, era quem botava a mão na massa. E depois mudou um pouco para muito mais os cargos, né? Os executivos, como você colocou aqui perfeitamente, brilhantemente. Depois a segunda linha. Mas os executivos também, eles não monitoram? Eu entendi que a primeira linha é a que bota a mão na massa. Os executivos não monitoram? Aqui, ó. Aqui, executivos. Tá na primeira linha, não tá na segunda. Não, tá aqui, ó. Tá aqui na primeira linha. Aí eu vou te fazer uma... Deixa eu ver se eu entendi. Eu tinha entendido antes dessa mudança de 2017, não lembro quando foi exatamente, que a primeira linha era jurídico, operacional, RH, era quem botava a mão na massa, e a segunda linha era quem corrigia, né? Esse background, quem fazia esse double list, sei lá, esse background, que era controles internos, controladoria e compliance. Depois eu entendi que mudou um pouco para cargo. Então, esquece se é o estagiário ou se é o executivo. A primeira linha é o executivo e a segunda linha é quem revisa. Mas você falou, não sei se eu entendi errado, peço desculpa se eu tiver entendido, que quem monitora é necessariamente a segunda linha. E a minha pergunta é, se os executivos estão na primeira linha, os executivos também não monitoram? Quando eu falo de executivos, aqui, ó, eu estou falando de todas as áreas da empresa,
tá? Ah, tá. Todas as áreas da empresa. Então, todas as áreas da Entrava na empresa primeira. tem um executivo, ele tem um gerente, tem um diretor, enfim, ok? Ah, entendi. Eles são responsáveis, eles compõem a primeira linha, sempre. E também a segunda, um gerente de compliance não acompanha a segunda? Isso, tudo bem. Gerente só- de controle Então, de controladoria? Então, era isso que eu ia te falar. Gente, vamos só. Existem algumas empresas e que controles internos está abaixo da área da controladoria. Não sei se isso é o cenário de alguém aqui. Sim. Tá, então aí vamos dividir em 2 blocos, gente. Só para a gente primeiro entender o conceito. Normalmente, controles internos ficam abaixo da controladoria quando a empresa já é SOX, ou ela não tem uma estrutura suficiente. Só que, muitas vezes, configura conflito. Porque Ah, é? controladoria executa controles de fechamento, de reporte contábil, de divulgação. Então, ele é responsável por vários controles, que é a primeira linha. Se ele também olha para a cadeira da segunda linha, como controles internos, e controles internos não executam nada, gente. Controles internos aqui, compliance, eles não executam, eles monitoram, eles avaliam, eles aconselham, eles simplesmente estão ali para fazer, para garantir que a primeira linha faça as coisas da forma que devem ser feitas. Gente, mas o compliance não faz política? Como é que ele não executa treinamento? Não, tô calma, confusa. calma. Compliance, ele faz política, ok? Mas ele faz Não política... executa treinamento, não faz reporte para o COAF, em caso de Banco Central? Então, mas ele ou, faz sei lá, reporte para a para o CVM? COAF. Então, calma, o compliance, ele faz reporte para o COAF com base em informações geradas por quem? Pela primeira linha, mas é ele mas é a pessoa do compliance que faz o reporte. Ele executa o envio. Ele Tudo não bem, corrige, mas... ele não faz o treinamento, ele não faz a política, ele não faz as investigações internas. Calma. Vamos lá. Primeira linha de defesa são as pessoas que são responsáveis primárias pelos controles e pelos riscos, ok? Segunda linha de defesa, controles e compliance. Você está monitorando, você está garantindo e você está reportando. Você vai conseguir fazer um reporte para o COAF se a primeira linha não executar os controles? Não. Você vai conseguir elaborar uma política aqui de orientação se a primeira linha que não te der uma orientação de como ela executa os controles? Ah, entendi. Agora entendi. Não. Tá bom. Entendeu? Você, como compliance... Porque a segunda linha, então, ela recebe pronto, pelo que você está falando. Exato. Então, se a primeira linha não fizer, você não tem insumo. Ah, mas sou eu que olho lá a regulamentação do COAF. Sim, você olha. E se mudou alguma coisa, o que você, Marcela, vai fazer? Você vai chegar e vai falar lá para o pessoal da primeira linha, tem uma nova regulamentação do COAF que você precisa garantir e reportar no relatório lá no final do mês. Entendeu? Então, você monitora ali as atualizações, você monitora a regulamentação, só que você continua dependendo da primeira linha. Entendi, mas é porque eu estou pensando, essa estrutura é linda, e eu entendo 100% em sociedades grandes, mas em sociedades pequenas, não sei se tem essa estrutura, essa governança, né? Isso, governança, independente do tamanho da empresa. O que você tem que ter claro, tá? Controles internos e compliance, eles não executam. Faz sentido eu, Jéssica, na área de controladoria, comprar, pagar e testar? Depois eu falar que está certo o que eu estou fazendo? Não. Eu entendi a questão do conflito, É isso. Você só precisa entender qual que é a responsabilidade. Vai acontecer de ter empresa que está misturado? Vai acontecer. Não é o ideal, mas pode acontecer. Mas, pelo que eu tinha entendido, na primeira linha de defesa que o IA já tirou, era muito mais por área, agora não é muito mais por cargo. Então, por exemplo, o estagiário, um júnior, um pleno, está na primeira linha, e quem corrige, o chefe dele está na segunda? Aqui não, está aqui, executivo, está aqui em cima. Eu estou vendo, você estabelece quem vai executar, se é aprendiz, se é estagiário, você estabelece, desde que alguém na primeira linha ainda garanta que está sendo feito correto. Porque você aqui, Marcela, como compliance, eu, Jéssica, como controles internos, eu não quero saber quem está executando aqui. Você falou para mim que o estagiário vai executar, beleza? Então, você aqui tem que garantir que ele está fazendo correto. Porque eu, Marcela, falei assim,
eu preciso fazer o reporte para o COAF. Preciso receber o relatório todo dia 10. Quem tem que garantir aqui é o executivo. Você só tem que monitorar aqui, ó, que eles te entreguem isso no prazo, para que você faça o seu reporte conforme a regulamentação. Entendeu? Só que você pode pegar e você fazer o controle. Você não pode fazer isso. É conflito. Tá bom, obrigada. Entendeu? Mais alguém? Eu tenho uma dúvida um pouco capciosa, Jéssica. Existem controles aplicados na própria segunda linha? Ou isso não existe? Boa. Existe, foi exatamente o que a Marcela faz. Aqui, ó, a gente faz o monitoramento. Compliance, que nem a Marcela falou, Bacen, tá? A gente tem reportes ali regulamentares. Ela precisa ali garantir que a gente esteja adequado. Senão a gente pode ter uma autuação. Então, existem controles aqui de monitoramento. Ok? Só que esse controle dela, para ela executar, ela tem uma dependência da primeira linha. Controles internos aqui também. Eu não consigo fazer um reporte se eu não conseguir receber. É que nem SOX. Eu vou fazer só o objetivo principal do SOX ali, você tem controles para garantir a demonstração financeira. Existem N controles que controles internos precisam ali monitorar. Só que é controles internos que faz o reporte, é controles internos que fornecem informação para que controles internos consigam reportar a SOX. Ó, vamos lá, auditoria interna, vamos mudar. Quem que a auditoria interna audita aqui? Quem que ela vai vir verificar? Esse time aqui ou esse time aqui? O que a auditoria interna pergunta para a segunda linha e o que ela pergunta para a primeira linha? Ó, ninguém respondeu. Eu sou auditora interna, tá? Então, vamos colocar na prática. E aí eu quero falar, ó, eu preciso entender como é que funciona o seu processo de contas a pagar. Você tem políticas e procedimentos? Ela pode pedir tanto para a segunda linha quanto para a segunda linha, que é a própria área, concorda? Então, era exatamente isso que eu ia falar, que é uma mesma pergunta que a auditoria fez em um processo de uma sabatina que eu participei da ISO 37001, 27001, a mesma pergunta que eles faziam para a primeira linha, eles faziam para a área de compliance. Às vezes faziam primeiro para a área de compliance e depois para a primeira linha. Ou seja, beleza, compliance, ok, tá, vamos lá na segunda, vamos lá na primeira linha para tentar entender que, de fato, aquilo existe, entendeu? Essa é a confusão. Assim, falando de a curto modo é jogadinha. Porque isso depende muito da governança. Pode ser que tenha empresa que quem faz a gestão centralizada de políticas e procedimentos é a segunda linha. E tem empresa que tem uma gestão descentralizada e a políticas e procedimentos fica ali na rede, ali no computador de cada unidade de negócio, de cada processo, ok? Mas não seria boas práticas, inclusive, que isso se mantesse dentro as boas práticas de governança, eu digo. As boas práticas estabelecem que seja centralizada. Então, aqui, ó, o ideal seria que controles internos e compliance aqui tenham a visão do todo. E essas seriam as melhores práticas, ok? Então, ó, estabelece as políticas e os padrões. Que faça a gestão. Essa é a melhor prática. Então, eu vou te colocar no contexto do meu dia a dia lá na empresa. Tá? Então, entrou lá a auditoria externa. Ela está fazendo uma auditoria, ok? Ela falou assim, eu vou falar direto com as áreas do negócio. Quando eu falo área de negócio, estou falando de compras, contas a pagar, jurídico. O que a gente aqui, como controles internos e compliance, que nós somos 2 times, fizemos? Não. Você não vai falar lá, qual que é a sua área, Bruna, hoje?
Vamos supor que a Bruna é de contas a pagar e a Marcela é do jurídico, tá? Eu falei assim, não, você não vai falar direto com a Bruna e com a Marcela. Nós aqui, da segunda linha, controles internos e compliance, ok? Queremos receber inicialmente a documentação que você quer. Nós vamos fornecer para você as políticas e procedimentos, as diretrizes, os papéis e responsabilidades, o job description, ok? Aí você vai entender como funciona e aí sim você vai acionar as áreas. Porque não faz sentido você querer entender como é que funciona o processo de contas a pagar se você ainda nem viu as políticas. Você vai marcar uma reunião com a área de contas a pagar para pedir política? Para pedir manual de delegação? Para pedir segregação de função? Eu consigo te fornecer aqui, ó. Então, qual foi a abordagem que a gente adotou? A gente disponibilizou todos os aspectos gerais inicialmente para facilitar o entendimento da auditoria interna e a auditoria externa. Então, vai lá, lê, entende meu negócio, depois eu falo, agendo uma reunião para você entender como é que funciona o processo com a Bruna e com a Marcela. Ah, mas Jéssica, na minha empresa não é assim. Sim, gente, tem empresa que não é. Tem empresa que vai pedir lá para controles internos e compliance e ele vai falar, não, vê direto com a Bruna e com a Marcela. Eu nem sei se eles têm política. É o ideal? Não é o ideal, mas acontece? Acontece. Tá claro? Isso, a teoria, exatamente, a teoria na prática é outra. E depende também da estrutura de cada empresa, gente, é isso. Quem controla os controles internos da área de controles internos? Então, a gente aqui, ó, segunda linha, faz o reporte lá para o comitê, né? Não, falei brincando só, falei brincando porque... Mas você entendeu, né? Tem, por exemplo, controles internos também deveria ter próprios controles internos. A área de controles internos deveria ter controles internos que regulamentam ali as suas atividades. Né? Não, é que a gente já é, né? Se a gente não fizer o nosso papel, vai falhar tudo, concorda? Como é que a gente vai reportar aqui, ó? Como é que a gente vai garantir? Acho que ficou claro agora, o Jéssica, mas só fazendo um comentário aqui enquanto você falava, me trouxe uma lembrança que faz tempo que eu participei dessa certificação, tem quase... Foi em 2021, então teve a primeira fase no 2019, a segunda fase em 2021, enfim, então faz tempo pra caramba, mas você trouxe uma lembrança de quando a gente começou a pensar nessa outra empresa que eu trabalhava, sobre quando a gente começou a pensar em certificação ISO, que a gente teve que pegar a ISO e, enfim, a gente não, né? Eu tive que pegar a ISO e ler item por item, entender cada coisa, e eu lembro muito da questão de falar sobre informação documentada, e isso que exatamente você falou, da informação documentada e como isso pode ser descentralizado e descentralizado, e que existe, quando for descentralizado, que a centralizado é boa prática, e que descentralizado pode acontecer, mesmo não sendo uma boa prática, mas que existem diversos controles para que isso não dê problema. Então, pode acontecer, mas precisa de mais controles e de mais enfim, mais insumos para que isso seja feito de uma boa maneira. Então, só compartilhando aqui uma lembrança do que exatamente você falou, e faz total sentido. Não é porque eu estou mostrando aqui, gente, que pode ser, mas não é assim. Pode ser que na sua empresa não seja assim mesmo. E tá tudo bem. Mas você precisa ter claro aqui papéis e responsabilidades. Tá bom? O que eu fiz aqui é para conseguir facilitar, gente? A área de controles internos, aqui, ó, compliance, tá vendo? Auditoria. São áreas que, em conjunto aqui, formam a gestão de riscos. São as duas áreas, são as duas linhas que aconselha, monitora, cumpre, aqui tudo que a primeira linha está fazendo, com base para a gente conseguir ter uma visão integrada de risco. Então, a gestão de risco aqui, por que ela chega uma hora que ela funciona, ela é estruturada? Porque a área de controles internos, a área de compliance aqui consegue apontar exatamente o que está falhando. E aí, quando vem a auditoria interna, quando vem a auditoria externa, e também faz apontamento sobre a primeira linha, e a segunda linha monitora e ajuda nas melhorias aqui, a gente consegue ter uma visão ali do que acontece na empresa. Ok? Tá claro?
Se não estiver claro, eu também já fiz um slide para facilitar, porque eu já imaginei que vocês iam ficar com dúvidas. Gente, aqui, ó, eu até trouxe aqui a gestão de riscos, tá? Que ele atua aqui como integrador. E aí eu trouxe as 3 linhas de defesa. Então, aqui as áreas de negócio, primeira linha de defesa, aqui, ó, a segunda linha, que é controles internos e compliance, tá? Eu não coloquei compliance, mas tem aqui, e a auditoria interna. Então, quando a gente tem esses 3 aqui, ó, eles formam a gestão de risco. Aqui, ó, que executa, quem identifica, o principal, a primeira linha, a linha de frente. Esse aqui monitora, todo o monitoramento para saber se eles estão fazendo adequadamente, da forma que deveria ser feito. E a auditoria que vem aqui realmente para certificar ali de uma forma independente que isso aqui, essa primeira linha está sendo feita da forma correta. Beleza? Não? Sim. Aí, eu pensei, falei assim, então tá. Eu falei, vamos ver se eles conseguem colocar isso, ó. Quando vocês olham aqui, ó, vocês lembram daqueles 5 componentes que eu falei que constituem o ambiente de controles internos? Vocês lembram? O que aparece aí na linha de aqui, ó, a primeira linha? Ela atua principalmente aonde? Ela é responsável por fazer o quê? Quando eu falo daqueles 5 componentes, que é o ambiente de controles, a avaliação do risco, atividade de controles, informação e comunicação e monitoramento. Atividade de controle? Isso. A primeira linha é a pessoa que eles são o quê? Eles atuam diretamente lá no ambiente de controle, nas atividades de controle, na informação e comunicação. Por quê? Gente, a primeira linha é a responsável pelo dia a dia. Ela é que executa os controles. Se o controle falhar, de quem que é a responsabilidade primária? Da primeira linha. Agora, eu acho que eu até não perguntei. Quem que é responsável pelos riscos operacionais? Se um controle falhar aqui, quem responde pelo risco? A primeira linha ou a segunda linha? Primeira linha. Porque quem que é o responsável? Quem está no dia a dia, gente? Segunda e terceira linha, elas só vão ver depois que já aconteceu. Nem sempre dá para ver de uma forma preventiva, gente. Detectiva. Ok? A gente aqui, segunda e terceira, só olha muito, só consegue ver depois que aconteceu, ou quando está prestes a acontecer. Faz sentido? Sim. E a segunda linha? O que vocês acham que é a segunda linha? Lembra lá dos 5 componentes? Ela olha para quantos? Ou não olha para nenhum? Avaliação de riscos. O que mais? Alguém acha? É o 2 e o 5, né? 2 e o É o 2 5? e o 5, né? Alguém Já que são acha que 5, ela a primeira faz 3. relaxa para mais? Não sei. Aqui, quando eu falo segunda linha, eu estou falando controles, compliance e riscos, tá? Gente, segunda linha, olha aqui, ó. Aparece os 5 componentes. Então, a segunda linha orienta aqui sobre a criação do ambiente, tá vendo? Informa e educa sobre os riscos e os processos, avaliação de risco. Além disso, ela monitora e reporta a eficácia dos controles implementados, que as atividades de controle são executadas pela primeira linha, e monitora o que eles estão fazendo aqui. E ainda atua na disseminação das melhores práticas e dos reportes executivos, que é informação e comunicação. Quando eu falo reporte executivo e melhores práticas aqui, porque ela precisa garantir ali uma visão do COSO para que atenda ali uma necessidade da auditoria interna e da auditoria externa, ela que faz o reporte executivo para os boards, para o comitê, para o conselho. Então, ó,
A segunda linha, ela atua e ela tem visão de todos os componentes. Só que ela não executa. Ó, não, até eu tomei um cuidado para não escrever essa palavra aqui, executa. Quando eu volto aqui, ó, primeira linha, atua dentro do componente de ambiente de controles, que é o dia a dia, a pessoa que realmente executa, faz aquele 5W1H, gera evidências, tem que garantir ali a integridade. Se ela deixou de fazer, ela que tem a responsabilidade de, ó, não consegui fazer, ó, não estou conseguindo, eu preciso alterar o meu controle. Ela que faz o dia a dia. Tá aqui, ok? Faz sentido isso aqui para vocês? Ou alguém não concorda? Fala, não, vamos lá, gente. Façam um exercício com o dia a dia de vocês. E a terceira linha? Olha, quando eu falo dos 5 componentes lá do COSO, olha onde a terceira linha atua aqui, ó. Só no 5, que é o monitoramento. Faz sentido, gente? Sim. Até aqui, ok? Para mim, tudo certo. Aí agora eu vou fazer uma pergunta. Agora, como é que vocês avaliam hoje? Quem é que está aí na... eu sei que aqui tem área de controles internos e compliance e outras áreas. Como é que vocês avaliam hoje o ambiente interno de vocês? Vocês acham que é um ambiente estruturado, é um ambiente maduro, um ambiente consolidado? Vocês acham que vocês pensem nesses 5 componentes que eu mostrei para vocês aqui? Esses 5 componentes, eles precisam estar refletidos no ambiente de vocês. Eu acho que depende, na minha empresa, depende muito da área. Porque tem área, e isso do gestor, né? Óbvio. Porque tem área que eles vêm, eles nos consultam, eles pedem apoio, eles levantam a mão, né? Consideram as nossas sugestões, as nossas opiniões, né? Só que tem áreas que, por exemplo, eu faço uma sugestão para uma política e a área não aceita. A área acha que não, eu tenho que formatar a política para ela só, mas eu não posso sugerir um controle, né, algo para, como diz, amarrar ali, fechar as pontas, né, para um controle ali. Então, na minha visão, é isso, só que isso também está ligado a que a diretoria talvez não dá a devida importância, essa questão da cultura, né, do tone at the top lá, que o tom vem de cima, né? Falte isso na direção também. Mas, assim, eu diria que está 50% onde eu trabalho. Gente, vamos só lembrar que papéis e responsabilidades, políticas e procedimentos, elaboração de job description, tudo que precisa ser feito é sempre responsabilidade da primeira linha. Quem conhece o step by step, o end-to-end, é sempre quem está no dia a dia, ok? Sempre. Ah, mas eu não sei fazer uma política. Ok, é por isso que existe controles internos e compliance, para que ele te ajude a construir. Só que quem fornece as informações para construir uma política, um procedimento? Quem tem essa capacidade? A primeira linha, quem está na ponta. Mas eu digo assim, tem coisas que a gente sabe como acontece, controles que a gente poderia implementar, que não vai ter custo, não vai ter nada. E eles só não querem porque não quer. Entendeu? O famoso sempre foi assim e vai continuar sendo. É isso, entendeu? Então, assim, eu olhando para o que eles me forneceram, eu estou vendo uma coisa que, isso aqui pode te ajudar. Né? Não que eu esteja fazendo, não que eu queira mudar o processo. Entendeu? Mas, só que, não dá para melhorar sem custo, sem nada. Entendeu? Você não vai ter mais trabalho. Só que aí eles não aceitam.
Eu compartilho da mesma dor que a Bárbara, e respondendo a sua pergunta, Jéssica. Eu acho que é sobre maturidade, né, em relação à primeira, segunda e terceira linha de defesa. Eu acho que não há que se falar em maturidade quando falta alguma das 3 linhas de defesa. No meu caso, eu tenho a terceira linha de defesa, eu tenho metade da segunda. Então, assim, eu não tenho uma... Quem faz a função de controles internos que está tentando suportar sou eu. Mas não tenho experiência nenhuma. Tem experiência, mas pouquíssimas coisas. Não tem auditoria interna, só tem compliance e tem a primeira linha. Então, assim, falta muita coisa. Então, falta se construir muita coisa. E o que eu acabo fazendo acaba deixando a desejar, porque não tem como cuidar de tudo sozinha, né? Mas aquilo, ao invés da gente reclamar, a gente tem que correr atrás, né? A gente é uma área de compliance e a gente precisa tentar mitigar os riscos a todo momento. Então, a gente orienta, né? A gente fala, olha, precisamos de uma terceira linha, precisamos de uma estrutura, precisamos da alta administração ajudando a gente a contratar essas pessoas, a gente precisa fazer essa questão de mapeamento de controle, mas tendo uma pessoa só fica impossível, né? Então, o nosso papel é sempre muito importante, acho que não é só minha dor, mas de muitas pessoas que são equipes, faça a sua parte no sentido de orientar que você não faz tudo sozinha, e que se der algum problema, é fruto do não que você recebeu. Então, sempre formalize isso, deixe muito claro que acaba acontecendo, né? E a gente faz a nossa parte até onde dá. Acho que é isso. Eu até trouxe, porque aqui, gente, esses 5 aqui, eu até trouxe um outro slide, que eu imaginei que vocês iam falar isso, tá? Quando eu perguntei do nível de maturidade, ainda mais porque vocês têm, às vezes a gente não tem muito bem definida a primeira, a segunda e a terceira linha dentro da empresa, uma alternativa para vocês, alguém já ouviu falar do sistema de pontuação para avaliar o seu ambiente de controles internos? Vamos lá. Só lembra disso aqui. Lembra que eu falei? Existem 5 componentes fundamentais. Ok? Ambiente de controle, avaliação, atividade, informação e monitoramento. Cada um deles aqui tem um requisito diferente. E esses requisitos aqui, eles estabelecem o nível de maturidade de cada área. Aí eu trouxe aqui. Quando eu falei assim, inicial. Quem aqui se identifica? Hoje, Jéssica, eu estou aqui numa empresa, que eu quero que vocês falem. Realmente, eu acho que hoje é o meu dia a dia. Quando eu falo dentro do meu ambiente de controle, meu ambiente interno, eu preciso garantir que eu tenha um ambiente de controles que demonstre um compromisso ali comigo, que eu tenha ali a participação da administração, que eu tenha políticas e procedimentos definidos, que eu tenha ali minimamente indicação dos riscos operacionais e que façam sentido com os controles que eu estou indicando, ok? Quando eu falo de atividade, eu tenho que ter pessoas ali do dia a dia da primeira linha que executam, ok? E tenho que ter ali responsabilidade de comunicar e monitorar. Para quê? Para conseguir, qual que é o principal objetivo daqueles 5 componentes? Onde eu estou hoje? Vamos lá. Quem aqui hoje, onde eu considero meu ambiente? Eu vou considerar meu ambiente em nível inicial e bem embrionário, bem incipiente aqui, quando eu não tenho políticas e procedimentos definidos, gente, para controles internos. Então, se você é uma área, uma empresa que você nem tem uma área de controles internos, existe deficiências ali ou não, conforme as diretrizes estabelecidas no COUSO, gente. Melhores práticas. Não estou falando que pode ser que não seja o seu dia a dia. Ok? Alguém aqui tem atividades de controles que não são executadas aí? Ou são executadas de forma parcial ou quando dá para executar? Quem tem canais de comunicação? Ô, Jéssica, não sei se essa é a sua pergunta sobre controles que são performados quando dá, ou enfim, mas, por exemplo, onde eu trabalho, acontece que os pagamentos são feitos por uma pessoa, que ela é destinada ao financeiro, então até aí tudo bem,
Só que o token está em nome do sócio, né? Que é quando você faz a abertura da conta, enfim, você precisa passar o representante legal da empresa. Seria esse um exemplo? Tecnicamente, o controle não está sendo executado, porque é uma pessoa que está autorizando o pagamento, mas no nome de outro. Aí já está configurando conflito de interesse, né? Já não tem alçada, já não tem segregação de função. Exato, também. Aqui, qual que é o meu objetivo com esse slide aqui, gente? Ó, eu vou até colocar, pensem aí no dia a dia de vocês. Aonde vocês entendem que a empresa de vocês está, o ambiente de controles, o ambiente interno de vocês hoje está. Aqueles 5 componentes do COSO, o que eles estabelecem? As diretrizes mínimas para que o seu ambiente de controle funcione de uma forma adequada. Ok? Então, se eu sou uma empresa que está nascendo do zero, eu não tenho política, eu não tenho risco, eu não tenho controle, eu não tenho nada. Então, eu vou entender o meu negócio, eu vou entender os meus riscos, vou entender meus fatores de riscos, para que eu consiga atrelar os controles corretos, ok? E aí eu vou estabelecer políticas e procedimentos, vou elaborar um código de conduta e ética, vou elaborar a segregação de função. A empresa está nascendo, aqui, ó. Ok? Qual que é o segundo step aqui, ó? Eu já tenho políticas e procedimentos, eu já tenho aí a primeira, a segunda e a terceira linha, eu tenho isso bem definido, ó, funções da segunda linha aqui, ó. Aqui eu já não tenho, ó, nem falo da segunda linha, tudo que eu já não tenho. Aqui eu já tento fazer ali um treinamento ali para as áreas da segunda linha, que seriam controles e compliance. Eu já faço um reporte de vez em quando ali para a alta administração. Aqui eu nem faço reporte, estou construindo tudo. Ó. Se alguma coisa falhar aqui, o definido aqui, ó, quando eu falo do meio ambiente, é quando as coisas já acontecem ali de uma forma mais suave. Tudo já existe processo formalizado, já existem fluxos, já existe narrativa, já existe uma padronização, já existe um job description. Quem aqui quer se manifestar e dizer, hoje eu entendo que eu estou aqui, eu estou aqui. Eu acho que na empresa em que eu trabalho, a gente está numa posição muito privilegiada, que a gente está entre o 4 e o 5. Eu acho que está mais para o 5 do que para o 4. 5? Uhum. Você já tem mais de 40% dos processos aí automatizados, todos os controles são automáticos. Caramba, que sonho. São executados por workflow sistêmico. Você já tem metas e planos aí a longo prazo. Você não tem recorrência, não tem nenhuma MW, nenhuma SD nos últimos 2 anos, não tem deficiência. Aqui não é a minha área, né? Mas assim, pelo que eu vejo, a gente tem uma série de ferramentas, que assim, uma gigante de tecnologia, né? Um pouco sacanagem a gente querer comparar com a realidade das outras pessoas, mas a gente tem uma série de ferramentas internas, que tem várias travas, tem o lastro. A gente tem um problema sério que é assim, a gente tem um excesso de informação, né? Então, assim, às vezes tem problemas de consolidação, mas, nossa, óbvio que ainda tem muito que melhorar, por isso que eu fico em dúvida se está no 5 ou se está no 4, entendeu? Mas minha visão está ali no meio termo. Trabalha no Google, né, Giovana? Então. Só para lembrar, só de leve. Tá bom, então, desculpa a intromissão. Já é um outro nível de maturidade, né? Então, assim, né? 25 anos de empresa com controles globais e tal, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, né? É uma realidade um pouco diferente, mas, assim, é possível, gente. Assim, só precisa, né? De recursos quase infinitos. Normalmente 10% das empresas conseguem chegar aqui, ó. Então. Existe um esforço muito grande para sair daqui, ó. Do 2. A maioria está aqui. 2, começando a ficar no definido aqui, ó.
mas existem aqui. E aqui eu até coloquei, gente, quando a gente fala dos 5 componentes, eu até coloquei aqui para abrir para vocês o que é avaliado em cada um. E é metodologia do COSO, tá? E aí, depois disso daqui, a gente vai entrar nas informações que a gente precisa conhecer e capturar para conseguir melhorar o nosso ambiente de controles. Estão vendo aqui? Estão vendo? Vou aumentar aqui, ó. Ó, eu tô falando dos... Mas dá para ver. Deixa eu aumentar aqui melhor. Melhorou? Melhorou. Ó, a gente voltou de novo aqui para os componentes. Ambiente de controles, avaliação de riscos, atividade de controles, informação e comunicação. E aqui, ó, são os requisitos, gente. É tudo que precisa ter, o que o COSO estabelece, que as áreas de negócios precisam executar para que esse componente aqui funcione e faça sentido. Alguém já tinha visto ou não? Finalmente, o que a gente faz, tá, gente? Vocês podem ver que eu ainda nem entrei em como é que a gente faz a captura de informação para fazer um mapeamento end-to-end. Porque normalmente as pessoas querem implementar controles, só que você não conhece seu ambiente. Você não sabe o que a área de negócio faz, você não sabe nem o que você tem que pedir para a primeira linha de defesa. Como é que você quer sugerir um controle, como é que você quer implementar um controle, se você não conhece, você não sabe o que ele precisa minimamente ter? Porque muitas vezes um controle, ele é escrito errado, ele não é mapeado, ou um controle é atrelado a um risco de uma forma errônea, porque a gente não conhece o que precisa ser feito. O que tem dentro de um ambiente de controle? O que permeia uma avaliação ali de risco operacional? Ok? Estão muito quietos hoje. Foi muito conteúdo, Jéssica. É, porque que muita gente aqui, eu acho que eu nunca tinha visto o COSO nesse nível, a metodologia e a abordagem. Gente, é melhores práticas. Normalmente a gente sai fazendo as coisas a toque de caixa. Ah, é assim que eu tenho que fazer, só que, gente, a gente sempre tem que parar e falar, tá, como que eu tenho que fazer? Às vezes é melhor você dar um passinho para trás e entender como você tem que fazer do que você fazer a toque de caixa e você depois ter um retrabalho para conseguir fazer aquilo parar em pé. Porque às vezes fazer as coisas a toque de caixa, a gente não sabe nem o que a gente está fazendo. Como é que você vai explicar algo para alguém ou vai cobrar algo de alguém se você nem sabe o motivo daquilo e nem como você fez aquilo? Sim, a matriz, ela está aqui, o Henrique. A gente vai usar ela já lá na próxima aula e eu vou usar a plataforma aqui para fazer atividade com vocês de forma interativa, tá? Tá bom? Sem problemas. Gente, eu preciso que vocês falem qual que é a opinião de vocês hoje em relação ao COSO, vocês já tinham visto, se vocês já não tinham visto. Quem já aplicou, quem não aplicou? Eu já tinha visto o desenho, não tinha aplicado, né? Nunca trabalhei nessa área de controles internos, né? De gestão de riscos, e nunca tinha visto nesse detalhe também, até por conta disso que provavelmente eu vou assistir a aula de novo para recapturar os conceitos que eu posso ter perdido, porque eu achei bastante detalhado, bastante complexo, e assim, não sei. A minha visão é que, se você pudesse disponibilizar um material para a gente, Jéssica, pelo menos para mim, assim, ficaria bem mais fácil de entender e, assim, poder acompanhar, porque é muita coisa, realmente.
Para mim é a mesma coisa que o Giovanni disse, Jéssica. Acho que quando a gente fala de muita teoria e muito conceito, e que a gente não pode fugir disso, ainda mais quando fala de COSO, né, e quando fala de, enfim, de ISO, etc., vai ter que vir a teoria, vai ter que vir a base mesmo, acaba que a gente precisa dar uma lida, depois da aula, pelo menos eu sempre aprendi assim, né? Depois da aula eu preciso ler tudo aquilo de novo para justamente absorver aquele conteúdo. Porque se de fato você não dá aquela lida e você não revê para assimilar aquilo que ocorreu na aula, acaba perdendo o conteúdo, né? Então, seria muito importante se você conseguisse compartilhar com a gente o conteúdo para a gente poder estudar, tá? Eu também gostei, principalmente do link que você fez com as 3 linhas de defesa. 3 linhas de defesa eu entendo um pouco melhor do que o COSO. E eu já vi, assim, várias explicações, mas a sua foi excelente, de verdade, porque a gente vê esses termos, né, a nível de entidade, né, e fica tudo muito superficial. Então, eu achei que você trouxe de uma forma bem tranquila para o entendimento, embora seja bastante conteúdo e sejam coisas bem importantes para a gente absorver mesmo, né, como o pessoal já disse. Mas, assim, parabéns, de verdade mesmo, você conseguiu deixar um pouco mais claro para mim esse assunto, que é complexo. Também verei a aula novamente. Bom, eu estou ainda se caracterizando, mas eu vou usar eu vou mostrar para vocês a matriz que eu vou usar, tá? Porque eu peguei os principais erros que eu tenho ao longo aí e aí depois eu vou pedir, fazer o exercício com vocês e vou pedir para vocês irem ajustando, tá? Isso aqui, ó, é uma matriz, tá? De uma empresa real, ok? Tudo que está em verde é informação que foi gerada pela empresa e pela área de controles internos e negócio, com base em informação que a primeira linha forneceu, ok? Então, olha só o que acontece aqui. Tem processo, subprocesso, a descrição do risco, e aqui é o nome do controle. Vou colocar nome, controle. Tá vendo? E aí, aqui vem a descrição do controle. Eu só não vou vir aqui porque está com o nome da empresa, tá? E ali vem a descrição do controle. Quando vocês olham só nessas primeiras linhas aqui, o que vocês observam? Ó, só as que estão aqui, ó. O que vocês estão observando? Ó. Tá faltando coisa. Ó. Quando eu olho aqui, ó, então, processo mobilizado, subprocesso ativo mobilizado, qual que é a descrição aqui do risco? Registro contábil incorreto não aprova, fora do período de competência. E olha o nome do controle. Parametrização do SAP para cálculo da taxa de depreciação. Aqui, eu tenho um controle. Análise das inconsistências de depreciações e amortizações. Eu não tenho processo, não tenho subprocesso, não tenho descrição. E a primeira linha executa. É um controle mensal. Revisão, aqui, ó, anual. Revisão dos ativos, eu não tenho. O que eu estou fazendo aqui agora? Aí eu falo que a gente usa o COSO. Coloquei um processo, a linha preta eu que estou fazendo. Subprocesso e macroatividade. Se eu for usar as diretrizes do COSO, aqueles 5 componentes, eu entendo que aqui faz parte do processo de ativo mobilizado. Com base mais ou menos no que ele está me dizendo aqui, subprocesso é administração dos ativos, a macroatividade, cálculo de depreciação. Vocês viram que, ó, parece uma coisa boba, mas tem área que não consegue saber nem indicar nem qual que é o subprocesso, gente. Nem qual que é a macroatividade que ela faz. Faz sentido? Sim. Sim. Então, Jéssica, mas a área deveria conhecer, tudo bem. Só que eu, como segunda linha, se eu não quero sofrer uma autuação ali da auditoria interna, auditoria externa, eu tenho que tentar fazer a minha parte, que é ajudar, que é auxiliar, que é suportar, concorda? Seria o meu papel fazer isso? Muitos vão dizer que não. Só que se eu faço o monitoramento da matriz de controle, eu vou chegar em algum lugar com isso aqui,
com essas informações aqui? Não vou. Entendeu? Na próxima aula, aqui, ó, eu vou trazer para vocês toda a descrição, e aí vocês vão ajustando, vocês vão relacionar se o risco e o controle estão atrelados ou não, e a gente vai usar os princípios do COSO. Tá bom? Ok? Tá certo, então, Jéssica. Obrigado, viu? A aula foi muito boa, só foi muito complexa, tá? Porque vocês precisam entender a metodologia, senão vocês vão sempre sair fazendo a toque de carta as coisas, gente. Não faz sentido. Obrigada, Tá bom? Jéssica. Foi ótima. E manda sim pra gente os slides. Isso é Eu importante. vou ver isso aqui já, tá bom? Obrigada. Obrigada, Jéssica. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Jéssica. Só uma última dúvida. Já tem alinhado a reposição? Vai ficar na segunda-feira mesmo? Como se fosse um dia a mais no curso? Ou ainda não? A princípio, sim. Eu vou pedir, a gente vai oficializar lá no grupo, tá bom? Perfeito, obrigado. Obrigada a vocês. Tchau, Obrigado, gente. Jéssica. Bom, Jéssica, obrigado. Tchau.